Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui de volta, retomando o nosso estudo, dando sequência no nosso estudo. Então a gente queria, antes de entrar no texto, antes de orarmos, já pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, aproveita aí e se inscreve, ativa as notificações para poder continuar acompanhando os nossos estudos. O pastor Marcelo está aqui com a gente também, vai dar o seu olá. Olá, meus irmãos, graça e paz, né? É sempre gostoso estar aqui participando com vocês, esse estudo que é tão rico, tão importante para nós, e vamos nos abençoar. Amém. Mas mais gostoso do que poder participar com os irmãos aqui no vídeo é participar com os irmãos pessoalmente, né? Então, esse vídeo aqui você está acompanhando, a gente faz a gravação e libera o conteúdo para vocês, mas todo domingo a gente já voltou também com os nossos cultos presenciais, né? Vou deixar você fazer a propaganda. Isso, às 19h30 no domingo. Nós retornamos com todos os cuidados necessários, né? Claro, álcool gel, tapete de higienização, máscara, distanciamento, né? Mas retornamos sim para o culto presencial. Graças a Deus, bastante irmãos já têm participado, as crianças têm participado, né? E se você puder, venha participar conosco. Vamos voltar a nos reunir dentro daquilo que a gente pode para hoje, né? É gostoso. Amém. Pastor, você já faz uma oração para a gente iniciar e na sequência eu já leio o texto. Oh Deus tremendo, maravilhoso, soberano e poderoso sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento que nós vamos meditar na Tua Palavra, que seja proveitoso, ó Deus, a nossa meditação seja proveitosa. Amém, Deus. O Teu Santo Espírito ilumine as nossas vidas, os nossos corações, Senhor, também daqueles irmãos e irmãs que vão assistir, que estão assistindo esse estudo, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito nos envolva nesse abraço de quebrantamento dos corações, ó Deus, nessa palavra maravilhosa, que é viva, poderosa e eficaz, abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Bom, nós, como vocês já sabem, estamos estudando, fazendo essas séries de estudo, né? A gente chamou de Os Caminhos do Coração, e o texto bíblico, o texto base que nós estamos lendo e estudando a cada novo vídeo, a cada novo estudo, encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 11, 12 e 13. E aí a gente tem lido aí trecho a trecho a cada novo estudo. Hoje nós leremos 2 Samuel 11, do versículo 13 até o versículo 15. A sequência, né, da história do adultério de Davi com Batseba. A gente já falou um pouco sobre esse desejo no coração de Davi, os erros que ele cometeu e com o desenrolar da história a gente vem falando aí também sobre as soluções do coração de Davi, né? Ou as soluções do nosso coração, quando a gente se prontifica a tentar solucionar o nosso problema a partir dos nossos próprios corações, sem o arrependimento. Então, hoje a gente vai ler mais um pouquinho para entender como que Davi foi cada vez mais se envolvendo com o problema ao tentar solucioná-lo. Então vamos ler aí, 2 Samuel 11, do 13 ao 15, diz assim: Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Aí a Bíblia está falando de Urias, né? Davi convidou Urias para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, ele saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra.
Bom, pastor, Misericórdia. que solução Davi tem encontrado para o seu pecado, né? A gente falou um pouco na semana passada da tentativa frustrada de trazer Urias de volta da guerra e tentar influenciar, tentar corromper Urias ali para que ele, nessa folga, entre aspas, da guerra, ele fosse para casa, tivesse relações e a gravidez de Batseba passasse desapercebido, né? Ou a traição passasse desapercebido. Primeira tentativa, primeiro movimento de Davi para tentar solucionar o seu problema foi frustrado porque Urias não reagiu como Davi esperava. E aí agora uma nova tentativa, né? Chama Urias, não, fica aqui mais um pouco, vamos tomar um vinhozinho, vamos comer. Embriagou o rapaz e mesmo embriagado, Urias ainda não caiu na armadilha, né? Ainda Davi está buscando soluções no seu coração. Ainda Davi, nessa história toda, não consta que Davi orou, se arrependeu, não consta Davi citando o nome de Deus, nada. Ele ainda estava buscando as soluções do coração dele. Então a primeira que ele tentou foi apelar para a saudade e os desejos de Urias. Saudade da esposa, vontade de se deitar com ela, não deu certo, né? Aí agora ele apela para a bebedeira, né? Talvez Davi, o cara bêbado, vai esquecer esse negócio de guerra, Joabe, arca, e seja lá o que for, e vai para casa, né? Vai para casa. Mas o homem não foi. Mesmo tendo exagerado ali na bebida, ele não perdeu essa noção, né? O homem não foi. E aí eu fico imaginando, naquela noite, quando ele não foi para casa, e obviamente foram contar isso para Davi, o Urias está deitado lá, bêbado, mas não foi para casa. Caiu na calçada ali e ficou. Quer dizer, aí Davi, durante aquela noite ou aquela madrugada, redigiu uma carta. É interessante, você falou, né? Você lembrou a questão do adultério. Tem um autor que eu gosto muito e ele fala sobre histórias dominantes e histórias subordinadas, né? Então, a história dominante disso aí é o tema adultério. Fica dominante. As pessoas olham muito para esse texto, mas existem as histórias subordinadas, né? Que são profundas, nas quais nós devemos mergulhar, que servem muito para a nossa vida, porque a história dominante ela vai se mostrar útil para um grupo de pessoas apenas que viva isso nas suas vidas. Mas as histórias subordinadas vão abraçando todos nós, vão falando de comportamento, né? Então, Davi, mais uma vez, tentando resolver isso do próprio coração, foi obstinado. Como muitas vezes nós nos tornamos obstinados também, né? A coisa não dá certo de um jeito, mas parece que a gente vai piorando, né? Piorando, né? Talvez no começo a gente começa com uma solução mais tranquila, aí ela não dá certo, aí, como diz o outro, aí tem que apelar. Tem que apelar. Davi apelou, né? Apelou, embriagou o homem. Não deu certo. Não deu certo. Isso demonstra, né, o quanto as nossas soluções, por mais engenhosas que sejam, por mais espertos que a gente acha que seja, né, que ninguém está sabendo, ninguém está vendo, está tudo sob controle e eu estou administrando a situação, a gente percebe aí que isso não é suficiente, né, porque como a gente já tem falado, né, até o momento não há arrependimento de Davi, não há demonstração de que ele buscou a Deus para solucionar esse problema, para buscar perdão, seja de Deus, seja do próprio Urias, né? E com isso, cada solução que Davi tenta e é frustrada, como a gente está vendo, ela vai agravando ainda mais a situação, né? Porque até o momento, né, até o ponto que a gente vai falar hoje, Davi, ele
já tentou enganar o cara, aí não sendo possível, né, percebendo a sensatez de Urias, ele falou, então vou roubar agora a insensatez dele, né, embriagando ele. Mesmo assim, ainda não funciona, ou seja, a situação vai se tornando cada vez mais grave. E eu imagino que talvez no início ali, quando Davi tenta solucionar e acontece a gravidez, e aí ele começa a tentar resolver os problemas, ele talvez esteja ali com alguma tensão, ele com ele mesmo, né? E eu imagino, né, que esse nível de tensão começa a ser cada vez maior, essa pressão sobre Davi, né? Que ele mesmo se colocou. Eu imagino nesse texto que a gente leu, né? A primeira tentativa de Davi de trazer o Urias da guerra e mandar ele para casa, ele não vai. Aí Davi já deve ter perdido uma noite de sono. O que eu vou fazer agora? Vou trazer vinho e vamos para a festa. Aí beleza. Vem a notícia, Davi, mesmo embriagado, né? A Bíblia diz que ele se embriagou, ele não foi para casa. Mais uma noite de sono perdida, mais pressão. Poxa, minhas soluções não estão resolvendo. A situação só está piorando. E mesmo assim, ainda vem o pior. Para mim, Sá, a última vez que Davi teve controle sobre essa história foi lá quando as pessoas falaram, os rapazes falaram para ele, ela é mulher de Urias, filha de Eliã. Ali ainda ele podia ter o controle, né? Que é a porta que Deus abriu para ele fugir da tentação. A partir do momento que ele não entrou por aquela porta, ele perdeu completamente o controle da situação, ainda que ele achasse. E isso acontece muito, de nós estarmos completamente descontrolados, sem o controle da situação, mas acreditando que estamos controlando a situação, né? E você vê o artifício que que Davi usou nesse momento, Samuel, é impressionante. Com o passado milhares de anos, ele ainda é usado, né? O quanto ainda hoje as pessoas embriagam umas às outras para tirar proveito. E é interessante que quando isso acontece nos nossos tempos, a gente vê as notícias, o resultado é catastrófico, sim, né? A gente tem visto notícias de homens que embriagam mulheres para abusar delas, mulheres que embriagam homens, homens que embriagam homens, mulheres que embriagam... As pessoas, no geral, embriagando, entorpecendo a outra pessoa para tirar proveito dela. E geralmente o resultado disso é catastrófico, é violento, é criminoso. Sim. É criminoso. E mesmo aos olhos de quem não tem assim uma responsabilidade com a palavra ou com qualquer que seja a religião, isso é um absurdo. Isso gera revolta, gera o senso de injustiça, né? Aquela situação parece algo muito grave, né? Aos olhos de qualquer pessoa minimamente civilizada, né? E a gente vê Davi, um homem de Deus, entrando nessa situação, se envolvendo nesse nível nessa baixeza, né? Eu lembro falando, quando a gente pega exclusivamente esse caso, né? Davi tentando fazer com que Urias ceda através da embriaguez, né? Eu lembro de Paulo falando, quando ele escreve, se eu não me engano, ele fala aos Gálatas e aos Efésios sobre não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se embriagar com vinho só causa briga, só causa problema. Exato. E aí nesse texto de Paulo, falando sobre isso, a gente percebe que Paulo está falando sobre, toda vez que a gente perde o controle, no caso ele está usando o exemplo da embriaguez, né? A gente não... O que ele fala, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, não ceda o controle para outro, no caso para o vinho, para a embriaguez, para a bebida, mas ceda o controle para o Espírito Santo, porque a sua resposta, a sua ação, quando você está cheio do Espírito Santo, você pode ficar tranquilo, mas quando você está numa situação de embriaguez, entre aspas, né, se perde o controle. Ficar à mercê.
né? E isso que Davi tentou, né? Essa artimanha que Davi tentou, né? Quer dizer, e qual o resultado disso não dando certo, né? Como eu falei agora há pouco, que hoje, quando as pessoas entorpecem, seja usando álcool ou outra substância, né? Entorpecem, embriagam umas às outras para tirar proveito, de que isso, em boa parte das vezes, resulta numa ação criminosa, não foi diferente com Davi. Não conseguindo tirar o proveito que ele queria do Urias, ele partiu para uma ação criminosa, ele partiu para a violência. Agravou ainda mais a situação, né? É uma tentativa de Davi de resolver com uma ação prejudicial, uma tentativa de Davi já envolvendo mais pessoas, né? E agora entorpecendo outras pessoas, que não funciona, e aí ele parte para uma tentativa ainda mais drástica, né? Quando no versículo que a gente leu, que é o versículo 14, né? Que conta quando Davi, talvez naquela noite que ele percebe que Urias não foi para casa, né? Ele voltou pro palácio ali e começou a escrever a carta, né? E a carta dele é uma determinação de morte. Olha a gravidade onde isso chegou, né? Ou seja, já cometi o pecado, já cometi um crime contra a pessoa, estou tentando enganar e não havendo solução, sabendo que está dando tudo errado, mais uma vez não há arrependimento, e aí agora eu vou partir realmente para uma solução definitiva, né? Ele deu para Urias a sentença que era dele, né? Exato, ele deu para Urias a sentença que era dele, a sentença de morte. E é interessante, sabe? Eu fico pensando, né, em escrever essa carta, lançar a mão de escrever essa carta, se aproveitando do quê? Se aproveitando do lugar dele de rei, né? Se aproveitando desse lugar de poder, que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Se aproveitam do seu lugar de poder, ou se aproveitam da sua força física para subjugar o outro, para oprimir o outro, para dominar o outro. Então, nesse momento, ele como rei, a vida do Urias, a morte e a vida do Urias estava na mão dele, porque ele tinha esse poder. E ele se aproveitou desse poder e entregou uma sentença de morte na mão do rapaz. Para mim, lendo esse texto, que eu já leio ele há tantos anos, para mim Davi entregou essa sentença para Urias tranquilamente, porque Urias podia ter lido, né? Já pensou, ele está a cavalo, o cavalo tropeça, cai no chão, quebra o selo, e ele tem aquela curiosidade, o que será que o rei está mandando de notícia para Joabe, e lê a sentença de morte dele. Mas Davi sabia que Urias não ia fazer isso, porque Urias foi tão decente, foi tão fiel aos ideais, tão fiel às regras na presença de Davi, que não era aquela regra que ele ia quebrar. Olha, então tranquilamente pôde entregar a sentença na mão dele mesmo. Até essa percepção passa pela cabeça de Davi, né? Vou usar um outro termo aqui, né? Mas o que a gente escuta muitas vezes é: nossa, mas fulano ele é tão bonzinho, e aí esse bonzinho tem uma conotação de bobinho. É fácil de enganar porque ele confia, porque ele acredita, porque ele vai cair fácil. E eu imagino que passou algo mais ou menos parecido na cabeça de Davi, né? A situação que ele estava, as soluções que ele já tinha proposto no seu coração. Olha o risco, né? Que Davi se coloca mais uma vez, né? E se aproveitando de um homem bom, de um homem fiel, né? Que é o que a gente pode perceber do caráter de Urias, né? Poxa, a sentença de morte dele estava na mão dele. Ele teve a oportunidade, mas eu imagino que nem passou pela cabeça dele. Ele está seguindo a orientação do rei, é aquilo que ele faz, essa é a característica dele. E Davi, olha o absurdo, né? Imagina isso nos nossos dias, né? A gente fazer com que uma pessoa entregue a sua própria sentença de morte, né? Pensar nessa situação é horrível. É horrível, é absurdo, né?
essa coisa que a gente tem nos dias de hoje, da honestidade ser considerada como um demérito, né? O mundo é dos espertos, você tem que ter malícia, você tem que ser malicioso, tem que desconfiar de tudo. Pessoas muito honestas hoje têm sido consideradas de maneira pejorativa. A honestidade tem sido considerada de maneira pejorativa. Você é muito honesto, você é muito bobo, você é muito tonto, não pode ser desse jeito. Quer dizer, o errado passa a ser o honesto. Uma inversão total de valores. O infrator é que está correto, ele é que é o esperto, ele é que é o malandro, ele é o que é tinhoso, ele que sabe das coisas. O honesto está errado, ele está errado, né? Você tem uma oportunidade e não se aproveitou dela, você é bobo, você poderia ter feito, você devia ter ido, devia ter aceitado. Feito, né? Quer dizer, então... As pessoas olham para as pessoas honestas e sem malícia, querendo se aproveitar delas. E foi o caso de Davi, o que Davi fez. Esse cara é muito honesto, ele é muito decente. Tá aí então a estratégia que eu posso usar. Vai cair por isso. E ele manda matar o rapaz. Quer dizer, ele parte de uma traição para ser homicida, né? E é uma coisa assim também, né? Que Davi se aproveita da sua posição como rei, né? Da sua autoridade, do seu poder, da sua influência. Se aproveita da circunstância, que é a circunstância do povo estar em batalha, do povo estar o território em expansão, conquistando terras. Se aproveita da circunstância e, mais uma vez, né? Davi... Em nenhum momento, até agora ao escrever a carta, ao decidir pela sentença de morte de Urias, em nenhum momento Davi faz menção a buscar a Deus, buscar em Deus uma solução, buscar em Deus arrependimento. Ele usa a circunstância, ele usa a sua posição de autoridade, usa a característica do outro de confiar demais, né? Mas em nenhum momento ele toma aquilo que depois ele vai ficar conhecido, né? O homem segundo o coração de Deus. Aqui, infelizmente, nesse momento, não dá para fazer menção a isso, né? Então, infelizmente, a gente vê ainda hoje essa história se repetindo, né? As pessoas tirando proveito da honestidade, tirando proveito daquele que é decente, daquele que é fiel, tirando proveito de circunstâncias para tentar resolver os seus enroscos. Davi se enroscou com ela lá e agora tirando proveito da honestidade de Urias para resolver aquilo, né? Que cai naquilo que a gente já comentou também quando a gente fala, né? Fala assim, isso é problema meu, isso só tem a ver comigo. Se der algum problema, vai dar problema para mim. Já não dá mais, né? Outra pessoa já foi envolvida de maneira cruel, né? Então a cegueira, né? De quando a gente simplesmente prejudica o outro, deliberadamente prejudica o outro para esconder a nossa mentira. E a gente não tem noção do alcance disso, né? Porque eu imagino, pelo menos, que Davi não tinha noção disso. Que a gente percebe, o Davi agora, como rei, né, o comandante-chefe do exército de Israel, ele põe todo o exército, toda uma batalha em risco, uma manobra totalmente sem sentido para resolver o seu problema, para resolver o seu pecado, né, o seu erro. E aí eu fico pensando, olha que cegueira de Davi. Eu não sei, eu estou partindo do princípio que Davi não fez essas análises, né? Não. De tudo que está sendo envolvido. Ele está deslocado. Mas o quanto o erro, o pecado, nos torna insensatos, para não dizer uma palavra, né? Estúpidos, a gente fica cego, a gente não percebe o quanto mais mal está sendo causado
Enquanto não existe E nós vamos ver arrependimento. no próximo estudo o desdobramento disso, que é uma catástrofe gigantesca, né? Olha, acompanhe nos estudos. Você pensa que essa história não pode piorar? Ela vai piorar. Meus caros amigos. Ela vai piorar. A cada passo que a gente vai lendo essa história, a gente pensa assim, não tem mais onde descer, hein? Não tem mais onde descer. Essa história vai provando para nós que tem sim, que o abismo chama outro abismo, e a gente vai descendo, e a gente vai descendo, e a gente vai descendo a profundidades terríveis, 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 terríveis. Sim. Por isso, mais uma vez eu convido os irmãos a lerem o texto todo, né? Às vezes a gente para ali no capítulo 11, né? E muitas das nossas Bíblias têm ali o subtítulo, né? De cada capítulo. Na minha Bíblia, se eu não me engano, o subtítulo está O Adultério de Davi. A história dominante. Que é a história dominante. Mas olha quanta história subordinada nós estamos tirando. Nossa, disso. A gente já falou de aproveitar-se do próximo, aproveitar-se da circunstância, agora de assassinato, né? Um homicídio. E olha o quanto a gente pode aprender com isso, né? Aqui a gente está falando de um erro. O erro foi o desejo por uma pessoa compromissada, um desejo impróprio que foi alimentado, o mal que isso faz para as nossas vidas, né? A partir do momento que a gente percebe um desejo ilícito, ficar alimentando, ficar dando pano para manga, né? Como é o ditado, o quanto esse problema vai ganhando corpo e se torna um monstro gigantesco nas nossas vidas e envolvendo outras pessoas, envolvendo pessoas inocentes, pessoas que não precisariam passar por aquilo, nos tornando cada vez... Poxa, se a gente não soubesse o final da história e tudo que Davi representa, né, na história bíblica, lendo só esse trecho, a gente fala, cara, esse cara é o mais mau caráter da Bíblia, não é possível. Graças a Deus tem a Bíblia, a gente sabe que ele era muito mais do que isso, né? Eu não vejo como algumas pessoas fazem de falar assim, Davi era um homem mau caráter. Eu não acho que Davi era um homem mau caráter. Mas nesse evento ele foi. O evento não define ele, né? Não define ele, mas esse evento foi de mau caratismo. Não define a vida toda dele. Mas isso mostra para nós também o quanto nós devemos nos vigiar. Porque nós podemos não ser pessoas de mau caráter. Mas se nós nos perdermos, nós podemos nos isolar num evento de mau caratismo. O que a gente tem falado, né, que a grande referência que o Novo Testamento, Paulo faz sobre Davi, né, que Davi é o homem segundo o coração de Deus, e isso é para os cristãos, aqueles que conhecem a Bíblia. É em Atos, né? Lucas que escreveu Atos ali. E essa é a referência que a gente tem sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos vendo aqui um momento da vida de Davi onde esse homem segundo o coração de Deus agiu como o homem segundo o coração do próprio homem. E acho que aí está uma lição importante para nós, né? A maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo são cristãs, fazem parte da nossa igreja, e nós estamos aqui para aprender, para buscar, e a nossa vida com a igreja, com a Bíblia, com Deus é um constante aprendizado, e nós queremos cada vez mais nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas a gente tem que estar muito atento, porque mesmo o homem segundo o coração de Deus, quando age segundo o próprio coração, está sujeito a essa catástrofe da qual nós estamos falando. Depois desse estudo, acho que nós vamos ter que fazer uma série dos grandes feitos de Davi, para o pessoal não ficar com uma imagem eterna. Melhorar a imagem do Davi, né? Mas Davi é esse personagem que prova que por melhor que a gente seja, a gente pode sim cometer erros terríveis. Estamos sujeitos. Vamos continuar nesse estudo, que ele é muito bom. É isso aí. Bom, então vamos encerrar nesse momento, fazer uma oração para que a gente possa encerrar, e a gente convida você a continuar acompanhando esse estudo. Se você não viu os primeiros vídeos, no nosso canal do YouTube tem uma série lá que se chama Os Caminhos do Coração, e aí você vai poder ver os vídeos que dão
que antecedem esse vídeo, e a gente convida você a assistir a gente até o final nessa série, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado da Tua Palavra, por essa oportunidade de ler, de compreender, ó Deus, ensinos que são muito importantes para a nossa vida. Nós pedimos que o Espírito Santo, Deus, encha os nossos corações através dessa palavra, para que a gente possa tomar decisões sábias, para que a gente possa conhecer as nossas intenções, para que a gente possa resolver, ó Deus eterno, não a partir do nosso coração, mas a partir da Tua vontade, Pai. Que através desses estudos, conhecendo a história de Davi, a gente possa estar mais atento, mais preocupado, conhecendo, Senhor, aquilo que faz parte do nosso coração e não permitindo que o nosso coração seja fruto das nossas vontades, mas entregando as nossas vontades ao Senhor e vivendo a Tua vontade em nossa vida. Nós queremos que esse é o melhor caminho para todos nós e pedimos que o Senhor nos ajude nessa jornada, nessa caminhada. Nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pessoal, um abraço e mais uma vez aguardamos você no próximo estudo. Amém, meus irmãos. Um abraço para todos vocês. Até o próximo encontro. Deus nos abençoe. Amém.